E aí, pessoal, acho que a gente já pode começar. Tá? Pelo menos no meu computador já está 5h59, mas no meu telefone está 6h01. Então, vamos começar que é o meio termo aí. Tá? Bem, muito bem-vindo a todos, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um webinar da Datamine, certo? Hoje a gente vai estar falando sobre o Studio Survey, né, que é o nosso software, o nosso novo software, né, da família Studio, né, que veio para simplificar e agilizar as tarefas diárias da topografia. Tá? Meu nome é Douglas Alegre, eu sou consultor da Datamine e hoje eu tenho a companhia do nosso meu querido colega de trabalho e também aniversariante do dia, o Pietro. E Pietro, não sei se quer se apresentar aí. Bom, boa noite, galera. Meu nome é Pietro Martins. Hoje eu vou estar junto com o Douglas e apresentando algumas das ferramentas do Studio Server. E quero agradecer, muito obrigado pela presença de todos aí no webinar. Era isso aí, valeu. Isso aí, gente. Bem, a gente já pede desculpa já de antemão, né? A primeira vez que a gente está tentando fazer uma dinâmica assim com dois apresentadores, então caiu ali no início, né? Agora a gente também estava falando, você estava ouvindo, não tem problema não, tá? É assim mesmo. E qualquer coisa a gente já pede desculpa, né? Antes de começar, né? Se a gente não conseguir, talvez, fazer a dinâmica da forma que a gente imaginou, certo? A gente vai estar apresentando hoje de novo, novamente, o Studio Survey, e a ideia, né, é que eu apresente uma parte e o Pietro apresente outra, certo? Como vai funcionar hoje, tá, pessoal? Deixa eu ver se vai passar aqui o meu slide. Passou. Né? A gente vai ter uma dinâmica parecida com os outros webinars, tá? Então, a gente vai ter uma introdução, certo? Falando um pouco sobre a ideia do Studio Survey, e depois a gente vai para a apresentação no software, né? Para a gente ver a cara do software, como ele funciona, o que ele faz. É essa apresentação que vai ser dividida entre eu e o Pietro, né? E vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Depois a gente volta para algumas considerações finais e a gente abre para dúvidas e perguntas se sobrar um tempo, tá bom? Para começar, como sempre, né, a gente vem frisando, né, o nosso onde a Datamine está inserida, né, na indústria da mineração, então a gente traz essa gama de produtos aí, né, ou de softwares que a Datamine possui, né, gente? Então a Datamine ela não é um software, vamos lembrar de novo, a Datamine é uma empresa de softwares. Hoje a gente tem mais de 30 produtos ou mais de 30 softwares que estão sendo incorporados ao nosso portfólio, né? Aí, a cada 2 meses, a gente tem um software novo sendo inserido, ou um bocado de software sendo inserido no nosso portfólio. Tanto que essa imagem, que é a mais atualizada que a gente tem, na verdade, nem está tão mais atualizada, porque a gente já inseriu mais 4 softwares, ou 3, ao nosso portfólio nos últimos meses, tá bom? Então, só para vocês entenderem a grandiosidade assim, né, da empresa em termos de oportunidades e soluções, né? A gente saiu daquela ideia só de planejamento, né? E a gente já está aí, né, desde a exploração até a supply chain, né? Queria convidar vocês também, né, como não está atualizado, queria convidar vocês para acessar o site da Datamine, né, pessoal? Então, estou puxando ele aqui para vocês dar uma olhada. No site da Datamine fica mais fácil de vocês olharem isso aqui em Products, né? Vocês têm, né, como aquela imagem que eu mostrei aqui, toda a gama de produtos dividida, né, nessas fases ou, né, nessas áreas de mina, né, e todos os softwares aqui listados, vocês estão vendo que é bastante, né? O Studio Survey, ele está dentro de OpenPitch, né? Está aqui nessa parte, ele tem uma janelinha própria, né, ou uma página própria que tem vídeos, né, tem a brochura, né, tem aqui como vocês entrar em contato, né, inclusive um videozinho desse australiano bacana aqui, que é o nosso chefe, né, o nosso gerente global do Survey, né, e que vem nos ajudando muito aí nos trabalhos com o Survey, eu e o Pietro, né, desenvolvendo e implementando essa ferramenta, né, em alguns sites aqui no Brasil. Tá bom? Aqui outras coisas, tá? Então, convido vocês a entrar aqui no site da Datamine, né, dar uma olhada, né, nas ferramentas do survey aqui, né, e também em alguns outros produtos. Talvez seja interesse aí do teu colega de trabalho, por exemplo, né, que está sentado ao teu lado aí, mas trabalha com exploração, que trabalha, né, com supply chain, né? Tá bom? Voltando aqui à nossa apresentação, tá, pessoal? Deixa eu botar no modo de apresentação aqui, sempre vem para isso, a gente troca. Tá? Então, o survey está aqui na parte de Open Pitch Planning, tá bom? E é uma diferença, né? Existe uma diferença entre os softwares de
topografia para mina a céu aberto e para subterrânea. A Datamine tem dois, né, dois softwares específicos para céu aberto e para subterrânea, topografia. Então, o Studio Survey ele é para topografia de lavra céu aberto e o Amine é a nossa ferramenta para topografia de subterrânea, né? Aqui está a cargo no Brasil do Felipe Leite, que na verdade é o líder do time de UG, e está aí o contato dele na tela, se vocês quiserem entrar em contato, saber um pouco mais do Amine, mas vocês também podem estar entrando no site da Datamine para poder dar uma olhada aí nas ferramentas que o Amine apresenta, certo? Né? Dentro da lavra céu aberto, né? Então onde que está inserido o Studio Survey, né? Eu trouxe essa imagem para vocês, né, que é mais ou menos o fluxo das atividades que acontecem, ou o fluxo das fases que acontecem nas nossas minas, né? Então, a gente tem uma parte de exploração, né, depois geologia, engenharia, depois entra a topografia e vai para perfuração e desmonte. E a gente tem aí nessa gama, né, todos os produtos da Datamine distribuídos. Opa, desculpa, não todos, né? Alguns produtos da Datamine, alguns softwares da Datamine distribuídos, né? Então, os estúdios, por que a gente fala família estúdio? Porque o estúdio saiu, né, daquele core, né, Estúdio 3, e virou vários estúdios com ferramentas específicas para determinadas áreas, certo? Então, o Estúdio EM vai ter ferramentas de exploração, né, o Estúdio RM vai ter mais ferramentas de geologia, né, manipulação de modelos de blocos, geoestatística avançada, UOP, design de cabo, sequenciamento, né? O Datablast é mais para toda aquela parte de perfuração e desmonte, e o Survey, ele entrou agora, faz menos de um ano, para a gama de produtos da Datamine na família Studio, como software, né, com ferramentas específicas para topografia. Certo, pessoal? É muito importante vocês entenderem também, né? Muita gente acaba, né, trazendo ainda a ideia do Studio 3, né, aquela coisa toda. Né? O Studio 3 foi um ótimo software, né, alguns tempos atrás. Agora ele passou por atualizações e a gente descontinuou ele, certo? Então, ele não é mais produzido pela Datamine, não é mais atualizado, certo? Então, ele não tem mais desenvolvimento, tá? Então, hoje, o nosso software de planejamento de lavra céu aberto é o Studio AP e de lavra subterrânea é o UG, né? E eles têm, né, eles têm algumas vantagens aí de ter uma capacidade de processamento maior, né? Várias outras coisas, toda a base do Studio 3 que era Fortran está sendo passada para C++, então isso daí já aumenta a velocidade dos processos. Então, por favor, um pedido do fundo do coração, não comparem o Studio 3, né, ou outros softwares com o Studio 3, porque a gente tem o Studio AP agora, certo? Tá bom? Bem, o Studio Survey, então, como eu falei para vocês, está aqui, né, ele é o de topografia de mina a céu aberto, e qual é a diferença dele para os outros, né? Eu falei que cada um tem suas ferramentas específicas, o Studio Survey também tem suas ferramentas específicas. Então, ele é um software, ele veio ajudar as equipes de topografia das minas, tá bom? Eu trouxe alguns, pelo menos os 3 principais ferramentas ou características que eu acredito que sejam muito particulares do Studio Survey. Primeiro, ele tem um sistema de gerenciamento de arquivos centralizado, uma base de dados. Ele tem uma base de dados centralizados, ou seja, todos os meus levantamentos topográficos ficam numa base de dados, numa pasta central, e todos os meus colegas da topografia podem acessar essa base de dados e trabalhar no seu Studio Survey. Então, aquela coisa de ter o estúdio, né, o estúdio no seu computador, trabalhar com seus arquivos ali, depois pegar o pendrive, passar os arquivos para outro, e assim vai, não tem mais, né? Com o Studio Survey, ele tem uma base de dados central que todo mundo acessa, né, e tu vai buscando os arquivos daquela base, os levantamentos, né? Então, levantamento de janeiro, de fevereiro, de março, está lá dentro da base de dados, né, organizado por pastas, por data, por quem que fez o levantamento. Então, tu pode trazer isso e entrar na segunda parte, que é através desses arquivos da base de dados, é fazer relatórios, né, muito simples e muito intuitivos de serem feitos, rápidos, né, de gerar relatórios, aqueles relatórios de planejado não realizado, realizado não planejado, né, com apenas um botão, é customizado, é rápido, né, então esse é o principal advento do Studio Survey, né. Além disso, ele possui todo o pacote, né, extenso pacote, né, de manipulação de superfícies, sólidos, strings, tudo aquilo que já vem nos outros estúdios, tá bom?
Bem, vamos parar aí, eu vou parar agora de falar, né, só uma coisa mais comercial, vamos mostrar mesmo um Studio Survey para vocês, né, porque eu acho que esse daí é a parte principal do nosso webinar hoje, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês o nosso survey, certo? Opa, ele abriu na outra janela, não tem problema. Eu vou botar ele aqui. Tá aqui, e ele, né, a primeira coisa que vocês vão notar, né, Douglas, ele tem a cara mesmo do Studio. Sim, ele é da família Studio, né? Ele é um dos softwares da família Studio. Então, ele tem, né, como todos os estúdios, essa janela 3D aqui central, né? A gente tem essas janelas aqui onde ficam nossos arquivos, né, e objetos, que a gente consegue estar trabalhando na janela 3D, e a gente tem aqui em cima os nossos menus, né? São o que a gente chama de menu de ribbons, né? Que são menus que estão agrupando ferramentas para uma determinada para um determinado motivo, né? Um determinado objetivo, né? Então, por exemplo, aqui no Studio Survey a gente tem o menu Home, né? Que guarda todas essas ferramentas, né? Inclusive a parte aqui que a gente vai explicar mais para frente, que é a integração com o Datamine Pix Pro, né, com esse Import Survey, que vai fazer a importação de arquivos, né, de levantamentos de vários tipos de equipamentos topográficos. A gente tem nossa base de dados aqui, tá? O Edit, aqui a gente tem toda a manipulação de strings, ó, move points, break lines, combine, né, tanto string quanto pontos, além de transformar coordenadas aí, né, superfícies, surfaces, toda a parte de manipulação de superfícies, né, tá tudo aqui, tá, gente? Isso daqui tudo compartilha dos estúdios, tá? Então, criar DTM, né, fazer sólido, limpar eles, operações booleanas, corte e enchimento, corte aterro, né? Isso daqui, inclusive, foi tema do meu último webinar, né, que vocês vão encontrar lá no YouTube da Datamine, tá? Reports é a parte de report que o Pietro vai apresentando para vocês, né, que a gente puxa os dados lá da nossa database, aqui em Home, tá? E a gente puxa, né, esses arquivos e faz os nossos relatórios, né, automatizados aí. A data, toda a parte de conversão, importação, exportação de dados. Então, Datamine, super conhecida por reconhecer vários formatos, né? Inclusive várias da concorrência aqui, né? Mas a gente recebe vários tipos de arquivos, tá bom? Format, toda a parte de filtragem e legenda, né? Dos nossos objetos. System, vem aqui a parte de macros e scripts. Então, script é a customização para uma determinada empresa, né, para determinado procedimento, né, é a customização que a gente faz, né, para os nossos clientes. Então, se alguma ferramenta aqui, se um cliente faz uma gama de procedimentos que levaria 30 minutos para fazer manualmente, a gente cria um script que ele, com um botão, já faz tudo isso em 2 minutos, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um scriptzinho, ele tem essa aba aqui que abre, a gente pode inserir qualquer script aqui, inclusive botar os logos da tua empresa, né? Dizer qual que é o nome do script, vir fazer esse formato de menus, é muito interessante, tá? Essa ideia do script, tá, pessoal? É customizar, né, os procedimentos ou os processos dentro do estúdio para a tua empresa, para a tua rotina de trabalho, certo? Ainda temos aqui um ribbon, que é um ribbon específico do user. Então, aqui eu posso botar todas as ferramentas que eu costumo utilizar, né? Então, isso daqui é novo, está saindo uma dica da semana sobre isso que vocês vão receber nos próximos dias. E view, claro, que é toda a parte de visualização, né? Incluindo aqui, né? Deixa eu trazer um arquivo para a minha tela aqui, eu tenho uma cava, incluindo as janelas flutuantes aqui, né? Que é algo, né, que vem com o estúdio, com essa nova leva dos estúdios, né? Que eu posso estar trabalhando com 2 janelas, né? Uma no meu monitor e outra no meu computador, e está visualizando de 2 ângulos diferentes, por exemplo. Tá? Só algumas coisas, lembrando algumas dicas aí para vocês aqui, esse external. Certo, gente? Bem, vamos dar uma olhada, né? Aqui eu já acabei da parte da interface, né? Vamos dar uma olhada agora nos arquivos, né, que a gente vai trabalhar, tá? Aqui no nosso webinar. A gente vai trabalhar com, né, uma base de dados que possui 2 PITs. Então, já carreguei o primeiro deles aqui na tela, desculpa. Aqui o nome dele é barra longa, tá? É um pit barra longa, é uma cava,
certo? Que vocês estão visualizando aqui, e essa cava, ele tem uma área, que é onde eu vou fazer os relatórios, que o Pietro vai fazer os relatórios dentro dessa área. Então, geralmente, a gente tem, né, topografia geralmente divide a cava em áreas para poder fazer relatórios mais locais, né, e não trabalhar com aquelas topografias gigantescas. Então, aqui também a ideia da database é ter as cavas, mas também dividido em áreas, se quiser, é claro. Tá? Esse é o primeiro dataset. Tá? Então, cava barra longa, se lembrem do longo aqui, né? No caso do longo aqui, do rabinho dele, tá? Ele tem só essa área que a gente vai chamar de principal, que é onde a gente vai tirar alguns relatórios. Tá bom? O outro é o pitch Campo Belo. Tá bom? Esta cava, né? Não sei se tão bela, mas ela é... o nome dela é Campo Belo, tá? E ela tem 3 áreas, tá? Então, aqui já é um dataset com 3 áreas que a gente quer mostrar para vocês quando a gente tem mais de uma área. Então, a gente tem esta área aqui que a gente chamou de principal, esta área que é o fundo de cava, né, para tirar relatórios do fundo de cava, e esse daqui é para tirar relatórios dessa área que se chama remanescente. Então, é muito comum, né, a gente dividir a cava, inclusive as movimentações, quando são feitas por terceiros, né, a gente precisa, né, ter a rastreabilidade desses volumes, né, e para saber quanto que a gente está tirando de cada área. Então, né, o Studio Survey já traz isso, tá? Certo? E esses são os nossos arquivos. Onde a gente configura a nossa base de dados? Esses são só os arquivos, mas onde é que a gente monta a nossa base de dados? Porque a base de dados é uma pasta, né? É uma pasta, um diretório com várias pastinhas e uma estrutura criada pelo Studio Survey. Né? Aqui nessa barra, nesse ícone, desculpa, né? A gente pode estar acessando ele e aqui a gente vai estar configurando nossa base de dados. A gente vai falar onde é que está a nossa base de dados. A minha está aqui, dentro da pasta do projeto, se chama Demo Database, né? Então ela tem alguns arquivos de demo, como vocês podem ver. Tá? E quando eu crio Initialize, o Studio já cria para mim uma estrutura de pastas que ele vai utilizar para entender as coisas que ele trabalha. Tá? E é uma estrutura bem intuitiva, eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Mas ele vai criando pastas e vai inserindo os arquivos que a gente trazer, né, para a nossa base de dados. Certo? Então, a primeira coisa que ele pede aqui, ó, ele pede algumas coisinhas para criar a estrutura, né? Os pitches, os nomes das cavas, né? O nome das áreas de estocagem, certo? E o nome dos nossos topógrafos. Então, aqui no pitch, por exemplo, eu já criei aqui, eu inseri meus 2 pitches, barra longa e Campo Belo, né? Através desse manage, eu consigo inserir quantos eu quiser aqui, quantas cavas eu quiser, tá? Áreas, toda vez que eu seleciono um pitch, ele me dá as áreas aqui, que eu também inseri manualmente através do Manage. Tá? Certo? Então, tá aqui o Campo Belo, né? Essa cava aqui de trás, com as 3 regiões dela. Certo? E aqui a gente também tem a definição de bancadas desse pitch. Então, a gente está vendo que esse pitch é de 5 metros a altura das bancadas, mas o de barra longa é 10. Então, aqui a gente também tem que configurar para gerar os relatórios bancada a bancada. Né? Então, quando a gente vai gerar, o Pietro vai mostrar para vocês, mas os relatórios vêm bancada a bancada. Tá? ROMs é nada mais, nada menos do que essa sigla em inglês, significa pilhas de estocagem. Então, a gente tem as pilhas de estocagem aqui de barra longa, tá? E a gente tem também a lista de topógrafos. Então, aqui a gente tem nossos queridos topógrafos e nada mais, nada menos que uma homenagem aos nossos queridos estagiários da Datamine de engenharia. Então, a gente tem o Francisco, né, o Gustavo, o Pietro e a Raíssa, que trabalham com Lavra Céu Aberto na Datamine, né, o Pietro mais com Survey, a Raíssa com Datablast, e os meninos aqui mais no OP mesmo, com sequenciamento, planejamento. Né? Então, se vocês ligarem para a Datamine, eles vão atender para vocês, vão tirar várias dúvidas de vocês, são meninos muito bons, e tem o Gabriel, coitado, sozinho lá no UG, né? Brincando, tá, Gabriel? Mas tem que falar para o Felipe te trazer mais gente aí para ti, tá? Gabriel Pilinkovski, lá da UFPE, tá bom? Pilinkovski, boa. Tá, pessoal? E aqui a gente tem algumas configurações para os reports, tá? Mas vocês trazem os templates aqui, tá? Que vocês vão estar trabalhando. Claro que eu não vou mostrar template para vocês, porque ele tem uma cara muito feia. Ele fica bonitinho depois que a gente aplica em algum lugar, tá bom? Mas aqui tem todos os templates que o
o Pietro vai estar mostrando para vocês de relatório, de mapas, tá bom? Então, é isso. Ele criou a base de dados, né, com essas informações que eu dei, e onde está minha base de dados está aqui do lado, né? Está aqui, ó, base de dados, né, Survey Database, aqui. Ele já me mostra o caminho, ele me mostra aqui as pastas que ele criou, né? Então, está aqui meu pitch, ó, ele já cria uma pastinha para cada um dos pitches, né? Ele cria uma pastinha para cada uma das áreas e vai colocando aqui dentro todos os arquivos separados por datas, bem detalhado. Tá bom? Os surveyors estão aqui também, cada um tem sua pastinha. Então, isso daqui fica compartilhado entre todos que forem utilizar essa database, e isso é muito bom, né, gente? Para quem trabalha o sistema integrado, né, uma database centralizada, ela é muito boa para o ambiente de trabalho, né, onde mais pessoas trabalham, geralmente acontece isso, né, nas áreas de topografia. Tá bom? Então, a gente falou sobre a database, né? Eu tenho que dar uma corridinha aqui no meu tempo, né? Porque eu tenho que largar para o Pietro, mas queria mostrar para vocês aqui rapidamente as ferramentas de importação, né? De integração. Tá? A gente tem aqui importar arquivos ou a conexão direta, né, com equipamentos de topografia, né? Então, estação total, RPK, sei lá, e seus fornecedores, né? Cada um tem seus sistemas e suas extensões, tá, de arquivos. Por que isso daqui é importante, gente? Porque é muito comum a gente, né, através do GPS, né, coletar uns pontos, né, fazer um levantamento por GPS, e esse arquivo gerado pelo GPS, ele tem, né, várias coisas, a gente tem que manipular esse arquivo para trazer para qualquer software. Isso né, leva pixel, tira cabeçalho, né, isso não é legal. A ideia dessa ferramenta é justamente fazer a integração direta, a gente não precisar se preocupar com isso. Né? Então, por exemplo, eu posso acessar os arquivos da Leica aqui, trazer o arquivo da Leica que ele vai ler e já vai converter para estúdio direto. Tá? Então, por exemplo, né? Deixa eu abrir aqui, Exit. Deixa eu dar um A na tela aqui. Por exemplo, né, eu vou trazer um arquivo, né, da Leica aqui, Process Job. Ele pede algumas configurações aqui, né, porque ele precisa saber o que ele vai excluir lá do cabeçalho, o que ele vai fazer. Tem que falar o formato dele, eu tenho que falar qual é o tipo de DBX aqui, né, GPS, né, algumas outras coisas. Falo qual é o topógrafo que está fazendo essa importação para ficar bem rastreado. Aqui agora é o Gustavo, eu gosto muito dele. Tá? E vou trazer aqui o nosso arquivo aqui da Leica, tá? Então, é esse XCF, tá? Ele é um formato XCF, eu trago aqui, dou um OK, ele já me abre o arquivo original, vocês estão vendo que tem um monte de cabeçalho, um monte de coisa, created by, não sei o quê, né? Isso daqui, né, só dificulta a minha importação para dentro de um software. Então, ele vai ler isso daqui e ele mesmo vai automaticamente excluir essas coisas, né? Então, eu trago aqui, tem algumas configurações aqui, certo? Eu só tenho que mudar aqui esse daqui, certo? Eu tenho que vir aqui no demo, database, sim, e o Berry Control, só para poder gerar esse arquivo. Ele vem aqui e fala aqui que está gerando, né? Sim, vou substituir, ele já gera o arquivo para mim aqui, TXT, que é lido pelo estúdio. Tá? E esse arquivo, né, que eu acabei de importar, ok? Tá? Ele é nada mais, nada menos que este, é um arquivo de linhas que mostra um levantamento, né, de pilhas de estoque. Tá? Aí ele foi importado diretamente, não precisou fazer aquele monte de manipulação. Né? Quem trabalha com topografia sabe que, né, que todo arquivo que vem de um equipamento topográfico, ele precisa de algum tipo de tratamento. Tá? E digo tratamento do arquivo, né, do formato do arquivo mesmo para converter ele, né, porque aqui precisa de algum outro tratamento, né, aqui dentro do estúdio ou, né, do software que vocês utilizam, mas aqui precisa. Certo? Bem, de importação, eu acho que é isso, tá, pessoal? Era o que eu queria mostrar para vocês. Existem outras opções aqui, Nikon, Socket, Topcon, né? Tem vários tipos que a gente pode importar, que o estúdio, o Survey conversa, certo?
E agora eu queria mostrar para vocês a outra ferramenta, né, que a gente tem integração, que é o Datamine Pix Pro. Tá? Para quem não sabe, o Pix Pro é uma ferramenta muito conceituada no mercado de processamento de imagens de levantamentos de Vant. Tá? Então, é cada vez mais atual, né, mais presente aí nas topografias de mina, as nuvens de pontos, né, feitas com Vant, né? Eu falo Vant porque não é só drone, né? Pode ser um Asafix. Então, a gente tem agora, né, foi incorporado ao portfólio da Datamine o Pix Pro, né? Por isso que ele é agora Datamine Pix Pro, e a gente já tem integrado ao Survey. Então, quando tu adquire o Survey, tu já adquire a integração com o Datamine Pix Pro. Tá? Ele tem uma licença à parte, né? Mas isso daí é tudo explicado na hora que você adquirir o Survey, né? Se a gente clicar aqui, ele já abre para a gente, tá? O Datamine Pix Pro aqui na tela, com seu logo aqui, né? Ele faz uma conexão com esse software, né? Porque ele é um software, né, já conceituado no mercado, e a gente vai estar trabalhando dentro dele. Ele tem essa interface aqui limpa, né? Eu tenho um projetinho aqui para mostrar para vocês, tá? Só deixa eu tirar algumas coisas aqui. Ops, abriu na outra tela, foi mal, gente. Aqui, tá? Tem um projetinho para vocês. E o que é que o Pix Pro vai fazer? Por que ele é importante, né? Ele vai processar as imagens de um levantamento aéreo. Então, eu tenho um levantamento aéreo aqui, vocês estão vendo, tá? Levantamento aéreo de fotogrametria, né? Então, a gente tem essa forma aqui que o drone fez, foi tirando fotos, né? A gente tem uma sobreposição lateral e longitudinal dessas fotos, né? A gente pode, inclusive, ver as fotos aqui, né? Se vocês querem ver. Vocês estão vendo que a gente está tirando foto, né, de uma pilha de material aqui, né? Para poder saber o volume dessa pilha, né? E isso daqui vira uma nuvem de pontos e a gente tem volumes detalhados. Essa é a ideia desses softwares de processamento de imagens, que a gente vai trazer os resultados para dentro do Survey. Então, vocês estão vendo aqui uma pilha, vocês estão vendo pontos de controle no solo, que vão nos auxiliar a georreferenciar esse nosso modelo, tá bom? E, claro, a gente tem os nossos resultados aqui, é um fluxo intuitivo, vem um atrás do outro, né? Então, vocês, por exemplo, tem aqui as point clouds, né? Então, aqui a nossa nuvem de pontos, né? Com um detalhe bem grande aqui, por causa do pixel da imagem, né? Que veio esse levantamento, que foi feito esse levantamento. Vocês estão vendo, né? Agora dá para ver, né? Que é uma pilha, né? De alguma coisa. Tá? E tem outros, né? Algumas outras coisas aqui que a gente pode estar visualizando. Tá? Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui as nuvens de pontos. Acho que fechou, mas não tem problema não. Tá? Eu ia mostrar a nuvem de pontos para vocês, eu vou mostrar aqui pelo Datamine Pix Pro. Tá? Eu ia só trazer essa nuvem de pontos aqui pro Survey. Mas é isso que gera lá, tá? No Pix Pro, perdão, e a gente traz, né, para o Studio Survey para poder estar trabalhando essas nuvens de pontos. Aí tem milhões de pontos, né? E a gente pode estar trabalhando com eles aí dentro do estúdio, né? Fazendo cálculos de volumes, criando DTMs, né? Essa daqui que a gente vai inserir dentro da nossa database, né? Lá, esse é o levantamento de, né, março, eu vou lá, insiro dentro da minha database, que isso é um arquivo de um levantamento topográfico de março, tá? Eu nem mostrei para vocês, mas vocês adicionam dentro da database aqui através desse botão Add to Database. A gente criou a database, agora a gente quer começar a adicionar arquivos, né? Então, tu já vem aqui e ele, desculpa, começa a adicionar arquivos. A gente seleciona o pitch, seleciona a área, né? Diz quem foi que colocou o arquivo ali dentro, né? Então, aqui agora vai ser o Gabriel. E o tipo de dado, né? Isso daqui é um levantamento topográfico, então ele é uma survey pit, né? E eu vou adicionar a database aqui, ele já guarda aqui dentro do pit, né? É bem rastreável, tá, pessoal? Gente, eu acho que o que eu queria mostrar era isso, tá bom? Essa parte aqui, né, de interface, essa parte de database centralizada, essa parte de integração com equipamentos de topografia para trazer, né, informações, a integração com o Datamine Pix Pro para também trazer
esse tipo de arquivo, né, que vai estar aumentando a acurácia dos meus volumes, tá? E que está sendo muito utilizado na topografia. E eu acho que da minha parte é isso, né? Então, guardem as perguntas de vocês, né, para mandarem e-mail ou para botar agora no final da nossa apresentação, a gente vai estar tirando aí as perguntas. Vou passar para o Pietro, tá? Para ele apresentar a parte dele, tá? Show, então. Bom, para começar aí, então, pessoal, vou até fechar aqui, depois eu abro novamente. Eu vou estar falando sobre a Ribbon Reports, que é a parte aqui que a gente vai ter a geração de relatórios, né? Vocês vão poder ver aí que é bem rápido, é bem simples essa geração, é uma das grandes vantagens do Studio Survey aí. A gente consegue estar gerando resultados, relatórios que vão conter esses resultados de uma forma bem rápida, então não tem muito segredo. Claro que eu vou estar gerando de uma forma mais detalhada para vocês todos conseguirem entender bem, mas assim, depois que pega uma certa familiaridade com o software, é bem rápido de estar gerando esses relatórios, que às vezes é uma coisa mais rotineira, né? Então a gente tem alguns itens aí para serem abordados. Antes de tudo, é bem importante, assim como o Douglas falou, se ter o conhecimento da database, né? Como ele falou, para saber o que a gente vai estar fazendo, o que a gente vai estar importando, todos os dados que a gente tem ali na nossa database. Então é bom saber, dar uma olhada no que a gente tem, quais arquivos a gente tem, para na hora de estar colocando ali como input, a gente não chegar muito perdido, tá bom? Aqui vou dar um overview bem rápido mesmo aqui, que é cada um desses itens, né? A gente tem um pitch actual, que é um dos itens que a gente vai colocar uma superfície natural e outras duas superfícies, e ele basicamente vai conseguir trazer o cut and fill, corte e aterro, de diferença desses períodos. O que aconteceu durante esse período? Todo o material que a gente lavrou ali. E além disso, como a gente coloca essa área natural, que vai ficar mais fácil vocês verem depois, ele também traz tudo que já lavrou até aquele momento. Aqui a gente tem a parte de stockpile, que ele vai trazer todas as informações de medidas das nossas pilhas de estoque. Aqui a gente tem o design compliance e o plant compliance, que são em parte semelhantes, mas eles têm algumas particularidades. Aqui a gente vai poder fazer a conformidade do design para poder estar fazendo alguns cálculos de aderência, de comprimento. E aqui se trata mais daquela parte de sequenciamento. Já no Blast aqui a gente pode obter o volume de desmontado e obter alguns outros valores que são bem legais aí. Como vocês podem ver, a gente tem 5 itens, então comumente às vezes se configura os 5 para não configurar aqui e calcular, esperar um pouco. Às vezes se configura e utiliza uma opçãozinha que a gente vê em Run Batch aqui, e aí já roda todos de uma vez, aí pode beber uma água, dar uma descansada e ele vai rodar todos de uma vez, depois de configurados. A gente pode combinar esses relatórios que são gerados para obter alguns insights aí que podem ser interessantes, ou publicar esses relatórios. A gente, através de um template que tem no Excel, vocês podem configurar esses templates da forma que for necessário, colocar logo de empresa, deixar bem personalizado mesmo, do jeito que for melhor para cada um, e aí pode estar exportando para o Excel e estar visualizando esses resultados lá. Vou mostrar também um pouquinho mais para frente. E aqui no final a gente tem duas ferramentas manuais, o Cut and Fill, que é o bem semelhante ao que a gente tem lá no Studio OP, só que é tudo feito de forma bem manual mesmo, e aqui é o cálculo desses volumes wireframes através dessa ferramentinha aqui. Beleza? Começando a falar aqui então sobre o Pitch Actual. Bom, como eu já falei, o Pitch Actual, ele nada mais vai fazer essa diferença, né? Vai ficar bem fácil vocês entenderem quando eu começo a jogar os sólidos aqui para a janela 3D. Mas antes de tudo, a gente precisa selecionar um pitch. Como o Douglas falou, a gente tem um barra longa e tem um campo belo. Então, a gente precisa estar clicando aqui nesses 3 pontinhos ou nesse e está selecionando um pitch e também uma área, né? A gente tem essas 3 áreas para o campo belo. No barra longa, a gente tem só o principal, que já foram definidos as alturas das bancadas, para a gente poder discretizar isso, ter esses resultados discretizados por bancada. E aí, beleza, eu vou deixar o barra longa mesmo, aqui no caso. Mas por uma questão de rastreabilidade também, para a gente saber quem fez o quê, quem que foi o responsável pela geração de cada relatório. Aqui a gente vai estar selecionando o topógrafo. Vou começar aqui pelo Francisco, vamos supor, entendeu? Aí coloca algum e coloca a data que foi gerado esse relatório, vou colocar a data de hoje mesmo. E aí a gente seleciona a Natural Pit Surface, que é a superfície natural que estava ali na lavra antes de não ter nada, de não ter ocorrido lavra nenhuma. Após a gente estar selecionando aqui, já veio selecionado para mim, né?
eu já tinha feito, por uma questão de ficar mais fácil de entendimento de vocês. A gente tem duas formas de visualização, pode visualizar através desse Previewer, que é um visualizador hoje que vai abrir uma janelinha para a gente visualizar essa wireframe. Tá carregando aqui, a gente pode estar visualizando, ó, é uma superfície ali antes de nada, quando não tinha lavra nenhuma. E também a gente pode estar jogando ela aqui para a janela 3D visualizando. A gente dá um clique aqui nessa setinha, que ele vai carregar aqui para a gente e vai trazer essa wireframe aqui para a gente estar observando a janela 3D. Aqui a gente tem também, enquanto carrega aqui eu já vou ir falando, a gente tem também a superfície que estava atual, né? No caso, a superfície atual aqui a gente tem duas superfícies, a de outubro e a de setembro. Então eu preciso colocar uma superfície prévia e uma superfície atual. O que é essa superfície prévia e essa atual? É uma superfície que ocorreu até o mês 9 e depois eu tenho uma lavra até o mês 10. Qual vai ser meu resultado? Vai ser todo o sólido gerado que foi lavrado, o sólido que foi lavrado, né, entre esse período, entre esses períodos. Beleza? Eu vou estar jogando ali para a tela que vai ficar mais fácil de compreender. Aí, ó. Aí ele, da mesma forma que se visualizou através daquela janelinha lá que é o visualizador Previewer, a gente pode estar vendo aqui na janela 3D também. Eu particularmente prefiro ver aqui. Então, a gente pode ver que está bem pequenininho ali a cava de barra longa. E ela tem alguma diferença, uma diferença bem... só bem ali ao fundo mesmo. Eu vou estar mudando aqui a cor para ficar mais fácil de ver. Quer ver? A gente tem aqui a cava e ali quando a gente desabilita, a gente percebe que a cava estava assim, né? E aí depois a gente teve uma lavra ali no fundo. Então eu quero ver esse volume que teve de lavra durante esses períodos. Essas diferenças de cava são de um mês, então vai ser esse volume mensal aí que teve de lavra durante o mês de setembro. Aqui também eu vou ter a boundary, né? Que é o limite ali que eu vou estar utilizando. Posso também estar jogando para a tela aí para mim estar visualizando ela. No caso ela está aqui, ó. Vou deixar selecionado para ficar mais fácil de ver. Então, o que ela vai fazer? Né? O que a boundary vai fazer? Ela vai restringir a calcular o volume somente do que está dentro dos meus limites aí da boundary. Isso para quê? Isso porque talvez eu possa ter alguns lixinhos aqui do lado, alguns eixos de topografia que eu não quero pegar, ou porque às vezes eu quero pegar só algumas áreas da minha lavra. Nesse caso aqui, eu não quero pegar o que aconteceu aqui. Claro que ficou visível que não aconteceu nada, mas se tivesse acontecido, eu não queria. Eu posso estar selecionando, discretizando mais meus resultados, selecionando uma área em particular da minha cava. Por exemplo, eu podia estar pegando essa boundary, separando ela em dois, colocando, por exemplo, norte e o sul. E aqui eu quero ter o resultado, o volume só de norte. Então, eu conseguiria estar fazendo isso. Então, é para isso que ela serve. Caso eu não tenha interesse de utilizar, obter toda a diferença de outros locais, eu coloco em none aqui e aí deixo sem a boundary. Beleza? Uma janelinha que é bem comum aqui também, nesses 4 itens iniciais aqui, essas opções de remover sólidos com volume abaixo de X metros cúbicos aí, 100, 200. Isso para estar removendo, talvez esses lixinhos que ficam mais em cima, mais isolados assim por talvez algum erro de topografia, de levantamento, alguma coisa assim do tipo. E aqui também eu posso estar removendo da mesma forma. Em volume eu posso estar removendo em largura, X metros aqui de largura. Beleza? Então eu já estou com todos os sólidos aqui. Detalhe que eles não precisam ser carregados para a tela para poder estar calculando. Eu estou jogando mais para critério de... Até quando for fazer, eu prefiro jogar também para estar entendendo o que está acontecendo. E no caso, eu posso estar dando um calculate, que aí eu vou gerar meus resultados e vou estar observando ele aqui, meus outputs. Eu já tenho outros resultados aqui que eu tinha gerado, no caso, o que eu gerei foi esse. E eu posso estar dando um add to batch, que é aquele que ele vai só dar um clique, ele não vai carregar nada, ele só vai colocar aqui para ser rodar depois, né? Porque eu posso dar um add to batch aqui, outro aqui, outro aqui, aqui. Aqui no final eu vou dar um run em tudo e ele fica um tempinho aí gerando todos os meus relatórios de uma só vez. Beleza? Aí o Theon Calculate ele vai gerar esses arquivos para mim, né? Primeiramente eu vou mostrar aqui no StudioOP mesmo, da setinha ele já mostra ali, ó. No caso que ele gerou foi esse arquivo aqui, né? Isso. Eu tenho um arquivo sólido aqui que ele gerou, que é a diferença entre esse período, tudo que foi lavrado tá em verde, tudo que é corte, né? E eu tenho pequenos pedacinhos aí de aterro, de cut. Então, eu tenho o meu sólido aí que eu posso estar visualizando na janela 3D. E, além disso, claro, eu tenho alguns outros outputs que eu dou um clique aqui, ele vai mostrar 3 outros tipos de resultados para mim.
Primeiro ele vai me mostrar um resultado em PDF, ele está abrindo aqui, ó, em PDF, que aí esse template aqui é também totalmente personalizado, ele é o que a gente trabalha é esse, mas aí depende, eu posso colocar o logo da empresa, o nome, posso personalizar ele da forma que eu bem entender. Ele vai vir algumas informações para mim de quando que ocorreu a lavra prévia, atual, quando que teve a natural, né? Ela é bem mais antiga, porque estava lá antes de nada. Eu tenho meu pitch, minha área, o autor que fez. Eu tinha colocado o Francisco, mas aí, como eu já tinha gerado, ficou o meu mesmo. E tem o meu valor em metros cúbicos ali de quanto que foi lavrado. E que ao lado eu tenho as informações com alguns eixos, eu posso colocar outras informações aqui se for da vontade, aí eu posso modificar esse template. E além disso, eu tenho alguns outros resultados no Table Editor, que aí eu posso estar vendo por bancada, né? Assim como o Douglas falou que a gente define aquelas bancadas lá anteriormente, então eu posso estar vendo tudo que foi lavrado antes, bem no começo de tudo, não só se tratando desse volume, posso estar vendo também aqui para frente. Talvez seja, se for do interesse, pode até ocultar algumas colunas para ficar mais fácil de ver, porque realmente ele traz bastante informações. Então, no caso aqui na bancada 400 na bancada de crista de 400 até o pé de 390, eu tenho um corte de aí, aproximadamente 142 mil metros cúbicos. Aqui eu já tenho um fio na bancada de cima de um aterro, né, de 380 metros cúbicos. Então, isso fica bem discretizado mesmo aqui no Table Editor. No Excel também, ele deixa alguns valores bem discretizados assim, eu vou mostrar mais para frente. E além disso, assim como ele mostra aqui na janela 3D, ele tem o Previewer aqui também, tem o visualizador que eu posso estar observando. Beleza? Agora passando para as pilhas de estoque, ele vai estar mudando aqui para mim. Aí, beleza. Vou só dar um... Não, vou dar um A aqui, ó. Só para ele dar um loading all aqui e não deixar carregado em tela. Eu tenho então aqui na minha janela de fazer o relatório de pilhas de estoques, eu tenho que também selecionar a minha mina, de onde que eu vou estar tirando essas informações, de forma análoga à anterior, todas essas janelas eu preciso colocar o surveyor responsável, que é o topógrafo responsável, e a data que está sendo feito esse relatório. Beleza? Eu vou colocar também a minha superfície das pilhas de estoque. Vou estar jogando aqui para a tela, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Tenho então aqui as minhas superfícies de pilha de estoque, né? Vou estar mudando a cor aqui rapidinho. Beleza. Aí eu tenho lá a superfície, ela não é um sólido ainda, ela só é a superfície mesmo. E eu tenho que também ter, para poder estar obtendo esses volumes, a minha superfície de base, que nada mais é que a base ali de onde que se encontram essas pilhas de estoque. Beleza? Assim como na outra janelinha de Picatcho, eu tenho também a Bundare para me estar discretizando isso. Eu não quero volumes fora aqui dessas pilhas de estoque. Então, eu vou estar jogando aqui as minhas Bundares. Eu quero somente dentro disso. Caso eu não queira alguma das pilhas, eu também posso fazer uma Bundare só para uma ou para duas. Aí é mais do objetivo de quem está fazendo aí o relatório. E no caso aqui, após mostrando quais são os arquivos que eu estou colocando como input, eu posso ter aquela janelinha, não vou utilizar novamente, eu dou um calculate, ele vai estar gerando o resultado para mim. E o que é o resultado que a gente tem aqui nas pilhas de estoque, né? Então aqui eu vou ter... Deixa eu tirar aqui, ele vai mostrar. Beleza. Eu vou ter os sólidos gerados, então tudo que eu tenho em vermelho aqui, ele tem alguns pedacinhos de corte aqui, mas tudo que eu tenho em vermelho é o aterro, né? Tudo que a gente teve de aterro aqui, que são minhas pilhas de estoque, visualizadas nas janelas 3D. E da mesma forma, eu posso estar visualizando aqui, utilizando esse olhinho aqui, né, que vai mostrar os 3 outputs para mim. Eu posso estar visualizando isso em um PDF, posso estar visualizando no Table Editor. Acho que o PDF ficou em último agora. Posso estar visualizando aqui, então, o PDF, que vai estar mostrando o plot, que tem aquelas informações, e aí eu posso estar vendo o volume discretizado por cada pilha de estoque aqui, né? Elas são definidas por nomes aqui, alfa 1, delta 1, eco. Então, eu posso estar vendo aqui o volume de cada uma dessas. E, além disso, eu posso estar vendo também, da mesma forma, aquela janelinha lá que eu
posso estar vendo de fora do Studio Server e aqui eu posso estar vendo dentro, e também posso estar vendo isso mais discretizado no Table Editor, que aí eu tenho volume, tenho datas, tenho definição da bunda area que foi utilizada para cada uma das pilhas. Beleza? Então essa é a parte de pilha de estoque que tem, que ele consegue pegar bem o volume de cada uma ali, a gente consegue deixar isso mais discretizado se for necessário, certo? E agora, se tratando mais um pouco falando do Design Compliance, que é onde que a gente vai colocar algumas causas ali para estar utilizando, fazendo cálculos de aderência, de conformidade, né? Eu preciso, da mesma forma, fazer cálculos aqui para definir, quer dizer, a minha cava, a minha área. Nesse caso aqui eu vou utilizar a área de Campo Belo. Vou pôr aqui Campo Belo e vou deixar a área principal, ok? Beleza? Eu posso estar modificando o nome aqui para raiz. Colocar a data, aí beleza, deixei tudo certo. Aí, configurado isso, eu parto para colocar minhas wireframes, a superfície aqui como input para poder estar gerando meu relatório. Nesse caso aqui do Design Compliance, eu vou ter uma cava, né, que é a Surveyed Pit Surface, que é a cava que eu obtive através de um levantamento topográfico. Ou seja, naquele momento, aquela cava está desse jeito, a cava está aqui, beleza? Ela é a cava real, e eu tenho a cava desenhada, que é meu design de cava. Pode até ficar até fácil de ver que a Pit Surface ela não está muito, ela tem algumas assim, umas irregularidades. E na design ela está bem retinho mesmo, porque foi realmente desenhada, Studio OP. E aí eu posso estar utilizando esses arquivos para estar obtendo aí o que já foi, o que eu tenho de planejado e não realizado, e realizado e planejado, e esses valores para poder estar fazendo o cálculo aí da aderência. Beleza? Aí eu dou um calculate aqui, tem que selecionar a bunda area, né? Da mesma forma, ou não, é mais uma coisa assim, que no caso aqui a gente vai estar selecionando, mas não é obrigado. Eu posso estar colocando aqui a minha bunda area que vai ser a principal, como o Douglas já mostrou lá no comecinho, que tem aquelas diferentes áreas, né, para o Campo Belo. Então aí eu vou ter minhas cavas, eu vou querer tudo que está dentro somente aqui da minha área. Vai ficar bem fácil de ver depois que a gente vocês podem até perceber, ó, que aqui, por exemplo, a gente tem algumas coisas, né, que tá diferente de uma cava para outra, né? Vai ver? Deixa eu fazer assim que fica mais fácil de ver. Olha lá, tá diferente, só que eu vou querer tudo que está aqui dentro só. Então meu resultado vai ficar só aqui dentro. Beleza? Eu dou um calculate e vou ter o resultado que ele vai me gerar depois do calculate. Que ele vai estar carregando para mim, vai mostrar aqui na tela o que foi gerado, só que dessa vez ele vai mostrar para mim em vermelho e em verde também, só que não vai ser o corte ou aterro. Ele vai estar me mostrando nesse momento, deixa eu falar assim que é mais fácil de ver, né? Aí ele vai estar mostrando para mim aqui, tudo que está em vermelho é o planejado, mas não realizado, que ele chama aqui no template, em alguns dos relatórios, como underbreak, vocês vão poder ver. Esse underbreak é o planejado, mas não foi realizado. Isso aqui é porque a gente está pegando, eu acho que, alguns meses de diferença aqui. Então, isso aqui é até bom, às vezes, ter esse volume aqui, porque se eu conseguir atender, se eu conseguir realizar isso aqui, eu vou ter uma aderência bem boa e vou estar conseguindo maximizar. Mas, ainda assim, a gente tem alguns verdes aqui que são os overbreaks, que são os realizados, mas que não foram planejados. Então, aqui eu já tenho alguns probleminhas aqui que eu já acabei realizando, mas não planejei, não. Então, já tem um problema nessa cava aqui que eu vou estar diminuindo a minha aderência. Mas aí, caso eu consiga cumprir e realizar tudo esse vermelho, ele vai ser tudo planejado e realizado e vai maximizar a minha aderência. Beleza? Esse é o Design Compliance. Agora, tem também, né, os resultados aqui de forma análoga. Lá eu posso estar mostrando aqui os resultados no PDF, um plot, que ele vai ter todas aquelas informações aqui do lado. Como eu falei, ó, ele tem o overbreak, tem bem pouco, que é o realizado, mas não planejado. E eu tenho o underbreak, que é o planejado, mas não realizado. Eu fico falando muito assim, fica até confuso de entender, mas ele tem bem mais o vermelho aqui, né, por conta disso que eu já tinha explicado, que tem meses aí para correr para essa mina, para esse aqui ser lavrado ainda. Beleza? Agora ele vai mostrar também aqui, tem essa janelinha, que é análogo ao que a gente tem no Studio OP. E eu posso estar vendo também, de mesma forma, o underbreak e overbreak por bancada, assim como nos outros resultados.
Agora, vindo para o Plan Compliance, eu tenho aqui no Plan Compliance, é bem semelhante, vocês podem às vezes ficar se questionando a diferença, mas a diferença deles não é tão grande do Plan Compliance para o Design Compliance. Vou dar um A aqui para descarregar da tela. E aí, de mesma forma, assim, a gente vai estar selecionando aqui, no caso agora eu vou estar voltando aqui a selecionar a cava de barra longa, deixar o principal mesmo, a área principal, vou estar colocando o responsável aqui, Gustavo, e aí aqui eu vou estar selecionando, de forma análoga ao que eu fiz aqui no Design Compliance, eu vou estar selecionando a cava que foi levantada ali pela topografia, posso estar jogando para a tela aqui que foi a cava aqui que eu tenho na realidade, o que está naquele período, e vou estar jogando também a cava que foi gerada após o fim de algum período. Qual que seria a diferença principal entre essa cava e aquela cava que a gente tem desenhada? É que essas cavas, quando a gente faz sequenciamento no StudioOP, a gente tem diferentes cavas para diferentes períodos. Após o fim de todo período, a gente tem uma cava, então essa cava ela que a gente vai estar comparando que é o que realmente está acontecendo lá naquele momento. Então, em outubro de 2019, vou estar jogando para a tela aqui, ó, quer ver? Em outubro de 2019, a gente tem essa cava em verde. Ela tá, não, essa é a planejada. Ela tá assim, só que era para ela, é o que eu planejei, o meu sequenciamento queria que ela ficasse assim, beleza? Então fica até fácil de ver aqui que no caso aqui eu tenho tem uma parte ali, ó, que estava presente, quer dizer que está presente no que eu já acabei lavrando aqui no cantinho, né? Mas de acordo com o meu sequenciamento lá que eu planejei, não era para ser lavado nesse momento. Entendeu? Então, a diferença principal é que esse aqui trata um pouco mais de sequenciamento e esse aqui trata mais um pouco do design. Então, apesar que essa aqui já foi lavrada naquele momento, não quer dizer que ela não vá ser lavrada. Só não era para ser realizada naquele momento do sequenciamento. Certo? Eu também vou usar uma Bundare, porque eu quero pegar somente o que está ali dentro daquele limite do principal. Não quero, aqui a gente tem diferenças aqui, não quero obter esses valores aqui, eu quero somente o que está ali no fundo mesmo. E aí eu vou deixar 0,0 aqui e vou estar dando calculate de novo para estar obtendo o resultado que vai estar em tela agora. Que no caso é esse aqui, isso. Da mesma forma que eu tenho lá, agora eu tenho tudo que está em verde aqui vai ser o realizado, perdão, mas não planejado. Então, realizou esse pedacinho conforme eu falei, mas não tinha planejado para esse momento do sequenciamento. Então, eu tenho também em vermelho tudo que foi planejado, mas não foi realizado. Beleza? Que são os over e under break, respectivamente. Beleza? E também eu posso obter aqueles 3 tipos de resultados, que são bem interessantes. Eu particularmente gosto bastante desse que a gente pode estar visualizando aqui, que ele traz o over break e o under break aqui, a diferença entre esses, discretizado o que aconteceu aqui, a definição, né? E traz a imagem daqui da cava em uma só imagem, né? Em um só plot. E eu tenho também bem discretizado aqui por bancada, aquelas várias informações que eu tenho nessa mina de barra longa, por bancada aí, tudo que eu tenho de overbreak, de under, de over, e aí eu tenho por bancada, caso eu precise dessas informações mais discretizadas. Beleza? E aqui é aquela outra janelinha mesmo, que a gente já tem aqui. Agora, passando para o Blast, o que eu vou ter no Blast? Vou dar um A aqui para descarregar isso da tela. Eu vou carregar aqui o Blast antes para ficar mais fácil de entender. Eu vou vir em Project Data e vou trazer aqui, ó. É isso mesmo. Vou trazer a Bundare. Vai carregar aqui para vir na tela. E vou trazer também os pontos, que são a Bundare, que vai falar onde está meu limite de detonação ali. E vou trazer também meus colors, meus design colors, que são os pontos ali, meus furos de detonação. Vou estar aqui para sheets, para barra sheets aqui de controle. E da mesma forma de todas as janelas anteriores, vou estar selecionando barra longa, principal, responsável, a data. E aí opa, eu não cheguei no Blast, mudei, mas não. Eu vou estar selecionando aqui agora da mesma forma. E aqui eu vou estar selecionando meu local de detonação. Aqui eu estou no 0,1, eu tenho aqui ao lado aqui, se eu carregasse na tela aqui alguns outros furos aqui que são 0,2, aqui ao lado 0,3, vou estar demonstrando o que aconteceu aqui no meu Blast 420.01. Esse 420 é porque mais uma nomenclatura que utilizou aqui mesmo, que é
o tamanho do pack que vai ocorrer esse desmonte. Tem alguns casos que utilizam o tamanho da crista, então aqui é mais uma questão de nomenclatura aí. E aqui a gente vai estar selecionando o responsável pela realização aí da topografia, né? A data que realizou isso mesmo, deixar o Gustavo e deixar o Gabriel como responsável pelo cálculo do fogo aí e a data que isso vai acontecer. Então, vamos supor que eu vou deixar aqui para 2 dias depois. E aqui, no caso aqui, eu vou colocar a minha Blast Boundary e vou dar um Get Outline. Agora, por que ele gera essa Get Outline para mim? Ele gera outra igual. Porque em alguns momentos, aqui vocês podem ver que ela já está ela expandiu um pouco para o lado que eu já fiz anteriormente. Mas quando eu estou só com os meus pontos, eu preciso estar criando uma string aqui ao redor, e aí eu vou dar o expand. Porque a gente tem esse expand by aqui, eu coloco um valor, vou deixar de 3. Por exemplo, eu dou um expand, ó, ela dá uma expandida. Aí eu vou dar um, que eu já fiz isso. Aí, como eu vou estar modificando essa string, ele gera outra para me ter uma de backup. Então, às vezes aqui eu tenho alguns insert line, move points, insert points, o insert curve, que é o ICS, né? Que o pessoal gosta bastante. Então, aqui eu tenho que fazer essa expansão, porque normalmente utiliza metade do afastamento. Então, eu já realizei aqui. Então, ele gera essa outra string, deixa aquela lá de backup, que é a primeira, para se eu fizer modificações, a outra lá está salva. Beleza? Aqui eu vou estar gerando colocando, né, como input meus pontos, que são design colors aqui em cima, ó, esse arquivo mesmo. E em Blast RL eu vou estar colocando a minha cota Z, que está ali onde que vai acontecer o desmonte. Eu vou colocar aqui na tela esse valor aqui, ó, vai ficar mais fácil, esse wireframe, quer dizer, vai ficar mais fácil de ver. Vou explicar também. Só um momentinho que ele está girando aqui. Beleza, eu estou aqui, né? E aí eu posso pegar um Dynamic aqui, por exemplo, e tá visualizando que aqui, tudo isso aqui se encontra na cota 420. Então, o meu pé do desmonte ali, até onde que vai ser desmontado, ele está em 420, então por isso esse valor. Então, aqui eu coloco essa superfície para ele estar fazendo. Eu posso colocar outra superfície também, caso eu tenha alguma parte aqui que eu desejo que não seja considerado um desmonte também, ou por algum outro motivo, vem ao caso, mas eu posso estar selecionando também. E aí ele vai estar, eu dou um calculate, ele vai estar gerando esse resultado para mim, desse volume desmontado. Que aí, como eu já gerei, ó, ele já veio aqui para a tela, ele é o volume ali, vou tirar essa string, esses pontos, esse é o volume que vai ser desmontado ali naquele local. No caso, como eu tinha falado, ele tem outros pontos, acredito que seja um mais para cá, o outro para cá, que é por isso que a gente seleciona aqui em cima, o Blast ID, que é a identificação ali da minha detonação. E aí, no caso, eu posso também estar visualizando meus outros outputs, são aqueles lá que todos eles têm. Esse aqui a gente tem tudo que foi desmontado ali, os autores de cada um, quando que isso ocorreu, e ali onde que estão meus furos, a minha outline, né? Posso estar visualizando aqui, no caso, no Table Editor, também o volume que foi detonado, e aqui aquela janelinha de visualização. Beleza? Agora, para finalizar aqui, são esses os itens. Então, eu acabei fazendo bem devagar para ficar bem detalhado, mas é bem rápido de estar gerando. Colocar como input aqui alguns valores, e daí, em seguida, a gente vai dar o calculate, ele já vai gerar os relatórios para a gente. Eu posso estar utilizando o Combine Reports, vou dar um U aqui para ele deixar isso em tela. Mas aqui eu posso estar combinando os relatórios, que eu coloco algum nome aqui, vou colocar relatório final. E daí eu vou vir, vou colocar em barra longa, isso que eu acabei de gerar aqui, eu quero que vá também esse IOM aqui, pitch, é o que ele gera aqui no pitch actual. Esse IOM é o end of month, que seria uma coisa mais mensal, uma coisa periódica. Então, eu vou estar jogando para cá os relatórios que eu quero, e daí eu dou um publish, ele vai estar gerando isso para mim. Vou mostrar um que eu já fiz aqui, para exemplificar. Ele coloca aqui no PDF, ó, por exemplo, eu coloquei dois, um do Blast e um ali do primeiro lá mesmo, do Pitch Actual, que é o IOM Pitch, que é o que aconteceu, o que teve de lá para dentro de um período. Então, eu posso estar combinando mais de um plot através dos Combine Plots, para talvez eu ter conseguido gerar alguns insights interessantes ali, né? Como eu falei. Posso estar também publicando aqui o report, que é a parte que ele leva para o Excel, que tem os templates no Excel. Ele está carregando aqui para mim, ó. E aqui no caso eu seleciono, né, minha área,
minha área atual de room, para ver o que eu fiz aqui, de pitch, da minha cara, da minha área, e aqui eu vou estar selecionando tudo que eu quero publicar. Eu quero pôr no meu relatório lá os valores de pitch actual, de stockpile, de compliance design, blast, compliance plan, eu seleciono um a um aqui dos 5 que eu realizei, do que eu quero pôr e dou um publicar. O que eu já fiz aqui, eu fiz bem, eu acredito que eu tenha feito só de 2, mas para mostrar bem rapidinho aqui como que é um geralzão do que é esse template do Excel, está carregando o Excel aqui para mim, ele vai mostrar mais ali, de acordo com o template que já foi feito previamente, você pode estar personalizando esse template, vai ter algumas abas aqui aqui embaixo, ó, que eu posso estar vendo. Eu tenho a página principal, que aí eu coloco, ele vai vir onde que foi feito isso, e eu vou ter meu sumário ali do que ocorreu, ó. Eu tenho do que foi desmontado, então eu tenho o volume desmontado ali em barra longa naquele lá que eu fiz, foi esse volume. Eu tenho aqui volumes mensais das minhas pilhas de estoque. Aqui é o de barra longa também. Esse aqui são resultados que já estavam. E aqui a gente pode estar vendo também tudo que foi lavrado lá naquele pitch actual que teve anteriormente, o que teve depois. Então, eu tenho 177 mil aí, aproximadamente metros cúbicos de lavra durante aquele período. E aí eu vou estar podendo ver também aqui o under managed, que é similar under break, over break, por bancada aqui no Compliance Plan, Compliance Design, posso estar visando tudo isso, as partes de stockpile, as partes do desmonte aqui. Então é bem legal essa parte que ele joga para o Excel, que fica bem, pode pegar insights bem interessantes. E ele é totalmente personalizável. Esse aqui é um template que a gente utilizou, mas aí pode utilizar algum template que for de preferência do usuário, colocar logo da empresa, pode estar personalizando da mesma forma que pode estar personalizando qualquer tabela no Excel. Beleza? Aqui agora, só para finalizar, esse run batch é o que eu tinha falado, você joga todos os add batch para cá e dá um run now, ele vai rodar tudo. Beleza? Então era isso, que ele acaba que faz bastante coisas aqui, né? Ele é bem rápido, mas ele é bem útil. Então, sobre a Arbor Reports era isso. Acho que o Douglas agora vai fazer algumas considerações finais aí sobre o software. Vou mudar a tela para ele. Valeu, Pietro. Depois dessa aula aí, a gente vai se encaminhando para o final do nosso webinar, tá, gente? E a gente gostaria, eu acho que vocês já devem estar vendo minha tela, a gente gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, a gente passou um pouquinho, tá? Mas é porque o software tem bastante coisa, na verdade, a gente mostrou aí 50% do que o software é capaz, né? Então, mas a gente deixa aí nossos e-mails, nossos contatos, para vocês entrarem em contato se vocês tiverem dúvidas, tá? Se vocês tiverem vontade de fazer uma demo, se vocês tiverem vontade aí de fazer algum teste na empresa de vocês, e a gente gostaria de agradecer e falar que depois aqui vocês vão receber uma pesquisa, né, para esse webinar. A gente gostaria que vocês respondessem aí com sinceridade sobre o nosso webinar de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acho que não deu nenhum problema, né, Pietro? De troca aí de tela, mas eu acho que foi no geral. Eu acho que no geral foi ótimo, tá bom? Quem quiser entrar em contato, então tá aí meu e-mail, douglas.alegre@datamindsoftware.com, do Pietro.martins, e o Eduardo, que é o nosso chefe, o nosso team leader do UAP, é o Eduardo.lima, tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá? E a gente se vê no próximo webinar. Valeu. Muito obrigado aí, pessoal, pela presença e desculpa pelos minutinhos a mais. Valeu.